Fala galera, tudo bem? Meu nome é Luan e hoje eu vim trazer para vocês estequiometria junto da lei de Lavoisier e lei de Proust. Trata-se de um assunto para muitos complicado, mas eu tentarei simplificar ao máximo. Começando com lei de Lavoisier, nós temos que aquela famosa frase que na natureza nada se cria, nada se perde, mas tudo se transforma. Como isso se aplica? Primeiro eu preciso que você tenha um pré-conhecimento de balanceamento de equações. Eu não me aprofundarei aqui, eu apenas balancearei as equações direto. Então eu preciso que você já saiba fazer isso. Caso não saiba, eu sugiro que vá atrás de algum tutorial por aí na internet, alguma outra aula. Com a equação já balanceada, aplicarei a lei de Lavoisier. Aqui embaixo eu tenho os dados com as massas de cada elemento presente na equação. O H vale 1 e o O vale 16. Então, se eu tenho duas moléculas de H2, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 4 Hs. Se o H vale 1, é a mesma coisa que 4 vezes 1, que é 4 gramas. Se eu tenho uma molécula de O2, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 2O. Se o O vale 16, é a mesma coisa que 2 vezes 16 gramas, que é 32 gramas. Se eu tenho duas moléculas de H2O e a molécula de H2O vale 18 gramas, pois tem 2H, que vale 2, e um O, que vale 16, então é a mesma coisa que 2 vezes 8 gramas, que vale 36 gramas. E, como podemos ver pela equação formada, 4 mais 32 é igual a 36. Então a lei de Lavoisier foi bem aplicada. A lei de Proust se trata de uma expansão da lei de Lavoisier, onde ele diz que há equações proporcionais para a lei de Lavoisier. Com a equação já balanceada, aplicaremos primeiro a lei de Lavoisier. 2n é a mesma coisa que 2 vezes 14, pois n vai valer 14 gramas. Esses dados saem da tabela periódica. Eu os trouxe aqui direto para facilitar. 3H2 é a mesma coisa que 6H, que vale 6 gramas. 2NH3 é a mesma coisa que duas moléculas de NH3. O N vale 14 e H3 vale 3. Então, é a mesma coisa que 2 vezes 17, ou seja, 34 gramas. Como podemos conferir, a lei de Lavoisier foi bem aplicada, pois 28 mais 6 é igual a 34. Agora, imagine que eu tivesse 14 gramas de N2. A lei de Proust diz que a razão da proporção da massa de um dos elementos tem que ser aplicada aos outros da equação. Isso quer dizer que, de 28 para 14, eu reduzi pela metade a massa. Ou seja, eu teria que reduzir pela metade os outros também. Assim, com 6 gramas, eu teria, na verdade, 3 gramas de H2. E de 34, eu teria, na verdade, 17 gramas de H2. E se você for analisar, continua sendo uma verdade, pois 14 mais 3 é igual a 17. E isso pode ser aplicado a qualquer massa que eu tiver. Por exemplo, digamos que eu tivesse 15 gramas de H2. Da primeira para a terceira equação, vemos que a proporção é 2,5. E da segunda para a terceira é 5, pois 3 vezes 5 é 15 e 6 vezes 2,5 é 15. Para descobrir uma proporção, caso ela não seja facilmente vista, basta dividir um pelo outro. Por exemplo, 15 dividido por 3 é 5 e 15 dividido por 6 é 2,5. Completando a lei de Proust e a equação, nós obtemos outra verdade. Agora nós partiremos para a estequiometria. Na estequiometria, nós relacionaremos a massa, vista na lei de Proust e na lei de Lavoisier, com a quantidade de átomos e moléculas, ou e mols, e volume, na CNTP. Lembrando que o volume só vai se aplicar aos elementos gasosos. É necessário que você saiba também que 1 mol produz 6 vezes 10 a 23, o número de Avogadro de moléculas ou átomos, e 1 mol produz 22,4 litros. Logo, 2 mols produziriam o dobro dessas quantias, 3 mols o triplo, e assim sucessivamente. Com isso em mente,
O que eu quero que você entenda na estequiometria é que a massa de um elemento na equação se relaciona com seu número de átomos ou moléculas, seu número de mols e seu volume. E isso também se relaciona à massa, átomos ou moléculas, mols e volume dos outros elementos. Ou seja, eu te dizer que eu tenho 160 gramas de FO2O3 nessa equação é a mesma coisa que dizer que eu tenho 3 vezes 22,4 litros de CO. E é a mesma coisa que te dizer que eu tenho 12 vezes 10 a 23 átomos de ferro, que é a mesma coisa que eu te dizer que eu tenho 3 mols de CO2. Como isso vai se aplicar? Veremos em um exercício. Aqui nós temos uma equação, a tabela eu que montei, ela não vem no problema original, e eu a preencherei completamente, mas primeiro lerei o problema com você. Caso você já se sinta confiante em resolver, fique à vontade. Partindo-se de 10 gramas de H2 gasoso, determine o volume de N2H4 obtido na CNTP. Eu preencherei a tabela apenas para que você veja como funciona. Lembrando sempre, primeiro balanceie a equação. Agora, com a tabela preenchida, vamos analisar as informações que o problema me deu. Eu tenho 10 gramas de H2 e com 10 gramas de H2 ele quer saber qual o volume de N2H4. Lembra que eu te disse que qualquer item de qualquer coluna se relaciona com qualquer item da outra coluna? Isso quer dizer que ele me deu a massa de H2 em relação ao volume de N2H4. Então, na minha tabela, eu verei a massa de H2 em relação ao volume de N2H4. Como assim? Na minha tabela, eu posso ver que eu tenho 4 gramas de H2. E esses 4 gramas de H2 produzem 22,4 litros de N2H4. Escreveremos isso em forma de fração. Ou traço, fique à vontade. 22,4. Nós formaremos uma regra de 3. Agora, eu preencherei essa regra de 3 com os problemas com as informações que o problema me deu. Se eu tenho 10 gramas de H2, eu tenho V volume de N2H4. Recapitulando, 4 gramas de H2 formam necessariamente 22,4 litros de N2H4. Logo, 10 gramas de H2 formarão X, V, Y, você escolhe, volume de N2H4. E, multiplicando em cruz, nós achamos que 4V é igual a 224 e V é igual a 56 litros. As contas não serão um problema aqui. Use uma calculadora se você tiver necessidade. Enfim, entendido isso, nós podemos dificultar ainda mais esse problema. Com a equação já balanceada, partindo-se de 20 litros de NH3 a 0,82 atm e modificarei esse valor para mais 73 graus Celsius, vocês entenderão por quê. Determine o volume de H2O, obtido a 1,64 atm e 127 graus Celsius. Pronto. Na verdade, não terei que consertar, vocês entenderão. Também anotei que nós teremos que usar a temperatura em Kelvin. Nesse problema, nós não temos o volume nas CNTP. Ou seja, nós teremos que usar a seguinte fórmula. PV, pressão vezes volume, é igual ao número de mols, vezes R, que é uma constante, que vale 0,082, e a temperatura, como eu já disse, em Kelvin. Então, eu tenho 20 litros de NH3 a 0,82 atm a menos 73 graus Celsius. Menos 73 graus Celsius, pelo nosso conversor, nós veremos que é a mesma coisa que 200 Kelvin. E 127 graus Celsius, nós veremos que é a mesma coisa que 400 Kelvin. Aplicando a fórmula, nós iremos descobrir o número de mols que temos em NH3. Resolvendo a conta e com a fórmula aplicada, a pressão é 0,82 atm, o volume é 20 litros, o número de mols é o que nós queremos saber, menos 73 graus Celsius é 200 Kelvin, que é a temperatura, e o R é uma constante que vale 0,082. Resolvendo essa conta, nós achamos que o número de mols é 1. Nós temos
1 mol de NH3 no problema dado. Mas na equação nós temos 4 mol de NH3. E agora nós queremos saber o volume de H2O produzido. Nós sabemos que, pelo balanceamento, 4 mols de NH3 produzem 6 mols de H2O. Logo, 1 mol de NH3 produzirá X mols de H2O. Usaremos uma regra de 3 novamente. Resolvendo a equação, descobrimos que X é 1,5 mol. E usaremos esse 1,5 mol na equação, novamente na equação PV igual a nRT, agora com os dados de H2O, 1,64 atm e 127 graus Celsius, que são 400 Kelvin. Resolvendo essa conta, nós veremos que V é igual a 30 litros. Nosso resultado final. Recapitulando, aqui resolvi apenas a equação usando a pressão como que ele me deu no problema, 1,64 atm. O volume é o que eu quero descobrir. O número de mols é o que eu calculei, que é 1,5 mol. A temperatura, 400 Kelvin. E o R, a constante, 0,082. Aqui, eu vim trazer uma curiosidade. Você já deve ter ouvido falar, em física, uma fórmula comumente conhecida como Pum-Vum-Tum Pois-Vos-Tois. Se não, deixe-me apresentá-la. Aqui eu trouxe a mesma equação 2 vezes que a gente viu, PV igual a nRT, e eu faria uma transformação com elas. Passando o T e o número de mols de cada equação por outro lado dividindo, nós achamos que, na primeira, o R é a pressão 1 vezes o volume 1 sobre o número de mols 1 vezes a temperatura 1, e, na segunda, o mesmo R, já que é uma constante, é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre o número de mols 2 vezes a temperatura 2. Eu fiz isso pois, ao invés de ter que fazer duas equações, como fiz na questão anterior, eu poderia ter simplificado com a seguinte fórmula. Igualando esses dois R's, nós achamos a seguinte fórmula. Achamos então que a pressão 1 vezes o volume 1 sobre o N1 vezes a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre o N2, T2. Na física, nós não vemos com o número de mols. Por quê? Na física, nós não tratamos com diferente número de mols. Por isso, ficamos apenas na física com P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2, o famoso Pum-Vum-Tum Pois-Vos-Tois. Agora, eu trouxe um desafio, e o porquê que as pessoas acham tão macabra essa matéria, com uma equação metanol, exige conhecimento de química orgânica, mais O2, que gera uma combustão. Determine o volume de CO2 obtido a 2 atm e 64 graus Fahrenheit, a partir da queima de 100 gramas de metanol. Dados: H valendo 1, C valendo 2 e O valendo 16. Se você quiser resolver esse problema, boa sorte. Aqui já trarei direto a correção dele. Trouxe um conversor de Kelvin para Fahrenheit, já como te disse que a temperatura tem que vir em Kelvin. Convertendo isso, nós acharemos o valor de 291, arredondado. Metanol trata-se de CH4O mais O2 e combustão nada mais é do que CO2 mais H2O. Balanceando a equação, nós temos 1, 2, 1, 2. O segundo problema difícil desse problema é que, além da temperatura de Fahrenheit para Kelvin, nós temos 100 gramas de metanol. Por que isso é um problema? Observe que, fazendo a massa de metanol, ou seja, 1 vezes 12 mais 4 vezes 1 mais 1 vezes 16, obtém-se 32 gramas. Perdão, havia um erro no balanceamento. Recalculando a massa de metanol, nós podemos observar que são 2 moléculas de 32 gramas, logo são 64 gramas. Porém, a massa que ele nos deu é 100 gramas. Podemos então observar que a proporção não é bonita, não é perfeita. Logo, esse é o segundo problema de cálculo nesse desafio. Para descobrir o volume de CO2 obtido, nós precisamos
descobrir o número de mols com 100 gramas de metanol. Então, nós faremos uma regra de 3 para descobrir. Se, lembre-se, qualquer item de uma coluna se relaciona com qualquer item da outra coluna. Isso quer dizer que 64 gramas de metanol produzem 2 mols de CO2 e 100 gramas de metanol vão produzir X mols de CO2. Resolvendo esse cálculo, essa regra de 3, nós achamos X como sendo 3,125 mols. Isso quer dizer que, com 100 gramas de metanol, nós temos 3,125 mols de CO2. Agora, sabendo o número de mols, basta que apliquemos a fórmula PV igual a nRT. E com isso, nós resolveremos e descobriremos o volume. Lembrando que, pelo exercício dar valores não perfeitos, o cálculo será difícil. Então, use o auxílio de uma calculadora. Chegamos então ao estupendo resultado de 37,3 litros. Bem, pessoal, então foi isso. Eu trouxe exercícios difíceis mesmo. Sugiro que você continue estudando. Desejo bons estudos a todos e até a próxima.